Vamos lá, sexto ano, mais uma aula de arte, semana do dia 13 de agosto, página 50, 51 e 52. Nós vamos dar continuidade à arte de contar história, como eu falei, né? Há algum tempo, quando eu comecei a minha primeira faculdade, eu conheci algumas coisas de Paulo Freire, né? Que era um pedagogo e que falava muito propriamente sobre a vida do ser humano, né? Sobre a arte. E já falei, já mostrei para vocês que vocês têm várias maneiras de interagir com a arte, né? Várias. E contar história é uma arte também, porque você tem que ter uma expressão verbal, você tem que ter conhecimento, você tem que ter uma disciplina para poder contar uma história corretamente. Contar uma história que as pessoas compreendam onde quer chegar, aonde se quer chegar, né? E Paulo Freire fala assim: se na verdade não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, mas para transformá-lo, se não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou projeto de mundo, devo usar toda a possibilidade que tenho para não apenas falar de minha utopia, ou seja, daquilo que as pessoas imaginam que nunca vão acontecer, mas para participar de práticas com ela coerentes. Ou seja, Paulo Freire fala se você não pode transformá-lo, o mundo, você pode pelo menos mudar com alegria, com fé, com determinação e com arte. A gente vê no dia a dia várias pessoas tentando se adaptar a essa nova realidade nossa que é a pandemia, né? Do coronavírus. As pessoas começaram a ser mais criativas para que pudessem sobreviver e mudar as coisas de uma maneira mais coerente. Várias pessoas, eu estou aqui falando com vocês em videoaula porque a gente teve que mudar o rumo da história, né? Nós tivemos que sair de dentro da sala de aula, onde a gente estava ali um dia na semana conversando, trocando ideia, e tive que me adaptar a essa nova rotina, que é fazer videoaula. E ainda estou me adaptando, tá? Alguns pais não concordam com a nossa maneira de dar aula. Mas como é que nós vamos dar aula de arte se nós estamos um longe do outro? Eu tenho que me adaptar mostrando para vocês como se faz arte um longe do outro. Muitas das vezes o tema é difícil de ser dado dessa maneira. Seria muito mais fácil se nós estivéssemos numa sala de aula. Mas por conta da pandemia, nós estamos dessa forma e nós temos que adaptarmos a isso, a tentar mudar as coisas. Eu fiz um breve texto, tá? Para que vocês compreendam essa nova rotina. E falando de contar história, eu vou começar a contar uma outra história. Há muito tempo atrás, longe, em tempo e espaço, muito distante dos grandes centros urbanos, existiu um homem que apreciava contar história sobre tudo que via,
que sentia, enfim, que percebia do mundo. Era em torno da fogueira que as pessoas se reuniam para compartilhar os saberes, as descobertas, as aventuras, as leituras do mundo que esse homem fazia. Ele era um contador de história. Em alguns povos africanos, os contadores de histórias são chamados de Gli-Homs. É conceituado segundo Antônio Gramsci. Seria ele um exemplo, um intelectual orgânico. Todos reverenciavam o contador de história e o conheciam como aquele do qual a sabedoria era sua maior virtude. Além da generosidade de transmitir ensinamentos, atualmente, contudo, diante de tantos avanços tecnológicos, desde a escrita até a cultura midiática, que é a cultura da mídia, teria o contador de história o seu ofício. Ao longo dos tempos, perdido, o sentido para muitos estaria em vias de extinção? Ou podemos encontrar na contemporaneidade um contador de história na maioria das culturas, longe das fogueiras, urbanizado, em constante transformação? Para entender o papel do contador de história na história da humanidade, é preciso buscar a essência das narrativas. Sobre isso, Joana Cavalcante, doutora em teoria da literatura, diz que tem-se notícia de que as primeiras narrativas constituíram-se em relatos fabulosos sobre a possível história do surgimento do mundo. É certo que esses relatos estavam impregnados de conteúdos voltados para o sobrenatural, o misterioso envolvido na aura do sagrado. Eram relatos marcados pelo registro de rituais de iniciação e magia, próximos à consciência mítica e religiosa, para somente muito tempo depois transformarem-se em mito e história. Eu peguei para ler esse texto para vocês, para mostrar que há muito tempo atrás, os nossos ancestrais, aqueles que começaram, várias situações na arte, como eu já falei para vocês, os homens da caverna, eles se reuniam diante de uma fogueira e, mesmo não tendo a dicção, a narrativa correta, eles desenhavam no chão com o dedo ou com um pedaço de madeira aquilo que eles queriam falar. Suas cordas vocais ainda não estavam tão evoluídas como estão as nossas agora. Então, uma maneira de expressar e de contar a história se começou lá atrás com as pinturas rupestres. A evolução do mundo fez com que as pessoas tivessem a evolução das cordas vocais, começarem a falar e começarem a mostrar algumas coisas. Em alguns lugares do mundo existem rituais de iniciação, como o texto fala,
de povos primitivos, ainda que seja no século XXI, de povos primitivos. Eu falo de povos primitivos porque eles não são tão evoluídos tanto quanto outras pessoas, que ainda acreditam muito no poder da espiritualidade, que os espíritos mostraram para eles certas coisas e eles contam essa história. Rituais indígenas contam histórias de alguns espíritos de luz. Rituais africanos também contam. O sobrenatural é uma ficção ou não? Isso depende de como você se determina a ouvir isso. A evolução do mundo e a mídia nos trouxe TV, cinema, computadores, smartphone, isso tudo que a gente pode aprender com a história. Mas vocês têm fase da história que vocês vão aprender, que nós iremos, professores, passar para vocês, dando aula de história, dando aula de geografia, dando aula de filosofia, dando aula de ética, dando aula de arte. Porque algumas pessoas se comunicaram, aprenderam a se comunicar de uma forma. As pessoas que são surdas e mudas se comunicam por libras, é um aprendizado, é uma leitura, é uma forma gestual de comunicação. Isso já existia no passado e existe no presente. As pessoas que não têm a visão, elas têm a audição, elas contam a história de uma forma mais ampla, que o poder da audição é maior, né? É evolução, gente. Então, eu quero mostrar para vocês que contar história não é qualquer um, mas todos nós gostamos de ouvir história. Todos nós estamos sempre presentes quando tem alguém contando uma história, ou seja, triste ou engraçada, essa história fica marcada na nossa mente, nos nossos corações. Algumas pessoas têm o dom de saber contar história, de narrar a história. E esse texto, ele fala dessa narrativa muito propriamente com Paulo Freire, que ele diz que se eu não posso mudá-lo, né? Se eu não posso transformá-lo, eu posso mudar alguma coisa. E como a gente muda alguma coisa? Quando a gente ouve a história. Então, nesse clima que nós estamos de história, né? De contar e de contadores de histórias, no Nordeste do Brasil existe a literatura de cordel, né? Que são livros feitos de xilografias, né? Que é uma arte em que mostra a história do local, de pessoas que viveram, que vivem naquele local. Como a gente começa a aprender a história? Como as pessoas começaram a mostrar a história? Com a serigrafia, com a xilografia, com a arte na tela, com os movimentos dos braços na dança, com a música, certo? Tudo foi uma evolução. E eu hoje estou aqui contando essa história. Tá bom? Eu passei o texto. Na próxima semana, a gente vai passar um pouquinho mais de conteúdo, tá? Falando e dando continuidade à história. Tá bom? Fique com Deus. Até a próxima.
semana do dia 13, arte, sexto ano, a arte de contar história. Aí eu coloquei uma breve conteúdo de Paulo Freire, falando sobre transformar e mudar o mundo, e a história transforma e muda o mundo, e passei esse texto, que eu gostaria muito, imensamente, que vocês lessem com muita atenção, tá? Que esse texto tem muito conteúdo sobre história e sobre arte. A arte de contar história. Valeu, sexto ano. Fique com Deus. Até a próxima aula.